Bem-vindos a uma viagem pela história fascinante da Umbanda no Brasil. Uma jornada repleta de misticismo, encontros sobrenaturais e um compromisso inabalável com a caridade. Neste episódio vamos explorar como, no início do século XX, a Umbanda emergiu de encontros misteriosos que desafiaram a compreensão da época. Preparem-se para uma história que mistura espiritualidade, cultura e resiliência. No final de 1908, Zélio Fernandino de Moraes, um jovem rapaz com 17 anos de idade, que se preparava para ingressar na carreira militar na Marinha, começou a sofrer estranhos ataques. Sua família, conhecida e tradicional no bairro de Neves, em São Gonçalo, Rio de Janeiro, foi pega de surpresa pelos acontecimentos. Esses ataques do rapaz eram caracterizados por posturas de um velho, falando coisas sem sentido e desconexas, como se fosse outra pessoa que havia vivido em outra época. Muitas vezes assumia uma forma que parecia a de um felino lépido e desembaraçado, que mostrava conhecer muitas coisas da natureza. Após examiná-lo durante vários dias, o médico da família recomendou que seria melhor encaminhá-lo a um padre, pois o médico, que era tio do paciente, dizia que a loucura do rapaz não se enquadrava em nada que ele havia conhecido. Acreditava mais. Era que o menino estava endemoniado. Alguém da família sugeriu que isso era coisa de espiritismo e que era melhor levá-lo à Federação Espírita de Niterói, presidida na época por José de Souza. No dia 15 de novembro, o jovem Zélio foi convidado a participar da sessão, tomando um lugar à mesa e, tomado por uma força estranha e alheia à sua vontade e contrariando as normas que impediam o afastamento de qualquer dos componentes da mesa, Zélio levantou-se e disse: "Aqui está faltando uma flor." Saiu da sala indo ao jardim e voltando após com uma flor, que colocou no centro da mesa. Essa atitude causou um enorme tumulto entre os presentes. Restabelecidos os trabalhos, manifestaram-se nos médiuns kardecistas espíritos que se diziam pretos escravos e índios. O diretor dos trabalhos achou tudo aquilo um absurdo e advertiu-os com aspereza, citando o seu atraso espiritual e convidando-os a se retirarem. Após esse incidente, novamente uma força estranha tomou o jovem Zélio e através dele falou: "Por que repelem a presença desses espíritos, se nem sequer se dignaram a ouvir suas mensagens? Será por causa de suas origens sociais e da sua cor?" Seguiu-se um diálogo acalorado, e os responsáveis pela sessão procuravam doutrinar e afastar o espírito desconhecido, que desenvolvia uma argumentação segura, e então um médium vidente perguntou: "Por que o irmão fala nestes termos, pretendendo que a direção aceite a manifestação de espíritos que, pelo grau de cultura que tiveram quando encarnados, são claramente atrasados? Por que fala deste modo? Se estou vendo que me dirijo neste momento a um jesuíta e a sua veste branca reflete uma aura de luz? E qual o seu nome, irmão?" E a entidade respondeu: "Se querem um nome, que seja este. Sou o caboclo das 7 encruzilhadas, porque para mim não haverá caminhos fechados. O que você vê em mim são restos de uma existência anterior. Fui padre e o meu nome era Gabriel Malagrida. Acusado de bruxaria, fui sacrificado na fogueira da Inquisição em Lisboa no ano de 1761. Mas em minha última existência física, Deus concedeu-me o privilégio de nascer como caboclo brasileiro. Se julgam atrasados os espíritos de pretos e índios, devo dizer que amanhã, 16 de novembro, estarei na casa de meu aparelho às 20 horas, para dar início a um culto em que estes irmãos poderão dar suas mensagens e, assim, cumprir missão que o plano espiritual lhes confiou. Será uma religião que falará aos humildes, simbolizando a igualdade que deve existir entre todos os irmãos encarnados e desencarnados." O vidente retrucou: "Julga o irmão que alguém irá assistir a seu culto?" Perguntou com ironia. E o espírito, já identificado, disse: "Cada colina de Niterói atuará como porta-voz, anunciando o culto que amanhã iniciarei. Deus, em sua infinita bondade, estabeleceu na morte o grande nivelador universal, rico ou pobre, poderoso ou humilde, todos se tornariam iguais na morte, mas vocês, homens preconceituosos, não contentes em estabelecer diferenças entre os vivos, procuram levar essas mesmas diferenças até mesmo
mesmo além da barreira da morte. Porque não podem nos visitar esses humildes trabalhadores do espaço, se apesar de não haverem sido pessoas socialmente importantes na Terra, também trazem importantes mensagens do além? No dia seguinte, na casa da família Moraes, na rua Floriano Peixoto, número 30, ao se aproximar a hora marcada, 8 da noite, lá já estavam reunidos os membros da Federação Espírita para comprovarem a veracidade do que fora declarado na véspera. Estavam os parentes mais próximos, amigos, vizinhos, e do lado de fora, uma multidão de desconhecidos. Às 8 da noite, manifestou-se o caboclo das 7 encruzilhadas. Declarou que naquele momento se iniciava um novo culto, em que os espíritos de velhos africanos que haviam servido como escravos e que, desencarnados, não encontravam campo de atuação nos remanescentes das seitas negras, já deturpadas e dirigidas em sua totalidade para os trabalhos de feitiçaria, e os índios nativos de nossa terra poderiam trabalhar em benefício de seus irmãos encarnados, qualquer que fosse a cor, a raça, o credo e a condição social. A prática da caridade, no sentido do amor fraterno, seria a característica principal deste culto, que teria por base o Evangelho de Jesus. O caboclo estabeleceu as normas em que se processaria o culto. Sessões, assim seriam chamados os períodos de trabalho espiritual, diárias, das 8 a 10 da noite. Os participantes estariam uniformizados de branco e o atendimento seria gratuito. Deu também o nome do movimento religioso que se iniciava, Umbanda, manifestação do espírito para a caridade. A casa de trabalhos espirituais que ora se fundava recebeu o nome de Nossa Senhora da Piedade, porque assim como Maria acolheu o filho nos braços, também seriam acolhidos como filhos todos os que necessitassem de ajuda ou de conforto. Ditadas as bases do culto, após responder em latim e alemão as perguntas dos sacerdotes ali presentes, o caboclo das 7 encruzilhadas passou à parte prática dos trabalhos. O caboclo foi atender um paralítico, fazendo este ficar curado. Passou a atender outras pessoas que haviam neste local, praticando suas curas. Nesse mesmo dia, incorporou um preto velho chamado Pai Antônio, aquele que, com fala mansa, foi confundido como loucura de seu aparelho e com palavras de muita sabedoria e humildade e com timidez aparente, recusava-se a sentar-se junto com os presentes à mesa dizendo as seguintes palavras: Nego não senta não, meu senhor. Nego fica aqui mesmo. Isso é coisa de senhor branco e nego deve a respeitar. Após insistência dos presentes, ele falou: Não quer se preocupar não. Nego fica no toco que é lugar de nego. Assim, continuou dizendo outras palavras representando a sua humildade. Uma pessoa na reunião pergunta se ele sentia falta de alguma coisa que tinha deixado na terra. E ele responde: Minha cachimba. Nego que é o pito que deixou no toco. Manda moleque buscar. Tal afirmativa deixou os presentes perplexos, os quais estavam presenciando a solicitação do primeiro elemento de trabalho para esta religião. Foi Pai Antônio também a primeira entidade a solicitar uma guia, até hoje usadas pelos membros da tenda e carinhosamente chamada de Guia de Pai Antônio. No dia seguinte, verdadeira romaria formou-se na rua Floriano Peixoto. Enfermos, cegos e muitos outros vinham em busca de cura e ali a encontravam, em nome de Jesus, médiuns, cuja manifestação mediúnica fora considerada loucura, deixaram os sanatórios e deram provas de suas qualidades excepcionais. A partir daí, o caboclo das 7 encruzilhadas começou a trabalhar incessantemente para o esclarecimento, difusão e sedimentação da religião de Umbanda. Além de Pai Antônio, tinha como auxiliar o caboclo orixá Malé, entidade com grande experiência no desmanche de trabalhos de baixa magia. Em 1918, o caboclo das 7 encruzilhadas recebeu ordens do astral superior para fundar 7 tendas para a propagação da Umbanda. As agremiações ganharam os seguintes nomes: Tenda Espírita Nossa Senhora da Guia, Tenda Espírita Nossa Senhora da Conceição, Tenda Espírita Santa Bárbara, Tenda Espírita São Pedro, Tenda Espírita Oxalá, Tenda Espírita São Jorge e Tenda Espírita São Jerônimo. Enquanto Zélio estava encarnado, foram fundadas mais de 10.000 tendas a partir das mencionadas. Embora não seguindo a carreira militar para a qual se preparava, pois sua missão mediúnica não o permitiu, Zélio Fernandino de Moraes nunca fez da religião sua profissão
Trabalhava para o sustento de sua família e diversas vezes contribuiu financeiramente para manter os templos que o Caboclo das Sete Encruzilhadas fundou, além das pessoas que se hospedavam em sua casa para os tratamentos espirituais, que, segundo o que dizem, parecia um albergue. Nunca aceitara a ajuda monetária de ninguém, era a ordem do seu guia-chefe. Apesar de inúmeras vezes isto ser oferecido a ele, ministros, industriais e militares que recorriam ao poder mediúnico de Zélio para a cura de parentes enfermos e os vendo recuperados, procuravam retribuir o benefício através de presentes ou preenchendo cheques vultosos. Não os aceite, devolva-os, ordenava sempre o caboclo. A respeito do uso do termo espírita e de nomes de santos católicos nas tendas fundadas, o mesmo teve como causa o fato de naquela época não se puder registrar o nome Umbanda, e quanto aos nomes de santos, era uma maneira de estabelecer um ponto de referência para fiéis da religião católica que procuravam os préstimos da Umbanda. O ritual estabelecido pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas era bem simples, com cânticos baixos e harmoniosos, vestimenta branca, proibição de sacrifícios de animais, dispensou os atabaques e as palmas, capacetes, espadas, cocares, vestimentas de cor, rendas e lamês não seriam aceitos. As guias usadas são apenas as que determinam a entidade que se manifesta. Os banhos de ervas, os amacis, a concentração nos ambientes vibratórios da natureza, a par do ensinamento doutrinário, na base do Evangelho, constituiriam os principais elementos de preparação do médium. O ritual sempre foi simples. Nunca foi permitido sacrifícios de animais. Não utilizavam atabaques ou quaisquer outros objetos e adereços. Os atabaques começaram a ser usados com o passar do tempo por algumas das tendas fundadas pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas. Mas a tenda Nossa Senhora da Piedade não utiliza em seu ritual até hoje. Após 55 anos de atividades à frente da tenda Nossa Senhora da Piedade, primeiro templo de Umbanda, Zélio entregou a direção dos trabalhos às suas filhas Zélia e Zilmeia, continuando ao lado de sua esposa Isabel, médium do Caboclo Roxo, a trabalhar na cabana de Pai Antônio, em Boca do Mato, distrito de Cachoeiras de Macacu, Rio de Janeiro, dedicando a maior parte das horas de seu dia ao atendimento de portadores de enfermidades psíquicas e de todos os que o procuravam. Em 1971, a senhora Lília Ribeiro, diretora da Tulef, tenda de Umbanda Luz Esperança Fraternidade do Rio de Janeiro, gravou uma mensagem do Caboclo das Sete Encruzilhadas e que bem espelha a humildade e o alto grau de evolução desta entidade de muita luz, diz assim: A Umbanda tem progredido e vai progredir. É preciso haver sinceridade, honestidade, e eu previno sempre aos companheiros de muitos anos. A vil moeda vai prejudicar a Umbanda, médiuns que irão se vender e que serão mais tarde expulsos. Como Jesus expulsou os vendilhões do templo, e o perigo do médium homem é a consulente mulher. Do médium mulher é o consulente homem. É preciso estar sempre de prevenção, porque os próprios obsessores que procuram atacar as nossas casas fazem com que toque alguma coisa no coração da mulher que fala ao pai de terreiro, como no coração do homem que fala à mãe de terreiro. É preciso haver muita moral para que a Umbanda progrida, seja forte e coesa. Umbanda é humildade, amor e caridade. Está a nossa bandeira. Neste momento, meus irmãos, me rodeiam diversos espíritos que trabalham na Umbanda do Brasil, caboclos de Oxóssi, de Ogum e de Xangô. Eu, porém, sou da falange de Oxóssi, meu pai, e não vim por acaso. Trouxe uma ordem, uma missão. Meus irmãos, sejam humildes, tenham amor no coração, amor de irmão para irmão, porque vossas mediunidades ficarão mais puras, servindo aos espíritos superiores que venham a baixar entre vós. É preciso que os aparelhos estejam sempre limpos, os instrumentos afinados com as virtudes que Jesus pregou aqui na terra, para que tenhamos boas comunicações e proteção para aqueles que vêm em busca de socorro nas casas de Umbanda. Meus irmãos, meu aparelho já está velho, com 80 anos a fazer, mas começou antes dos 18. Posso dizer que o ajudei a casar, para que não estivesse a dar cabeçadas, para que fosse um médium aproveitável e que pela sua mediunidade eu pudesse implantar a nossa Umbanda, e a maior parte dos que trabalham na Umbanda, se não passaram por esta tenda, passaram pelas que saíram desta casa. Tenho uma coisa a vos pedir. Se Jesus veio ao planeta Terra na humildade de uma manjedoura, não foi por acaso.
Assim o pai determinou. Podia ter procurado a casa de um potentado da época, mas foi escolher aquela que havia de ser sua mãe. Este espírito que viria traçar à humanidade os passos para obter paz, saúde e felicidade. Que o nascimento de Jesus, a humildade que ele baixou à terra, sirvam de exemplos, iluminando os vossos espíritos, tirando os escuros de maldade por pensamento ou práticas. Que Deus perdoe as maldades que possam ter sido pensadas, para que a paz possa reinar em vossos corações e nos vossos lares. Fechai os olhos para a casa do vizinho. Fechai a boca para não murmurar contra quem quer que seja. Não julgueis para não serdes julgados. Acreditai em Deus e a paz entrará em vosso lar. É dos evangelhos, eu, meus irmãos, como o menor espírito que baixou à terra, mas amigo de todos, numa concentração perfeita dos companheiros que me rodeiam neste momento, peço que eles sintam a necessidade de cada um de vós e que, ao sairdes deste templo de caridade, encontreis os caminhos abertos, vossos enfermos melhorados e curados, e a saúde para sempre em vossa matéria, com um voto de paz, saúde e felicidade, com humildade, amor e caridade, sou e sempre serei o humilde caboclo das 7 encruzilhadas. A Umbanda é uma religião fundada há pouco mais de 100 anos no Rio de Janeiro. Espiritualista, monoteísta, acredita em um Deus chamado de Olorum pelos umbandistas. E ela é magista. Baseia-se no culto às divindades e trabalhos espirituais, sem deixar de cultuar a Deus, que para os umbandistas é o princípio de todas as coisas. Tem na sua base de formação os cultos afros, os cultos nativos de indígenas, a doutrina espírita kardecista, a religião católica, um pouco da religião oriental como o budismo e o hinduísmo e também da magia, pois é uma religião magística por excelência, o que a distingue e a honra, porque dentro dos seus templos a magia negativa é combatida e anulada pelos espíritos que neles se manifestam, incorporando nos seus médiuns. Acredita na imortalidade do espírito, na existência do mundo sobrenatural e na capacidade dos mortos interferirem na vida dos encarnados. A Umbanda reúne num mesmo espaço, a tenda, o culto às divindades naturais regentes do planeta, os orixás, e as práticas religiosas realizadas pelos espíritos que incorporam nos médiuns e dão consultas, orientações, esclarecem, desfazem magias negras, afastam obsessores, desmancham trabalhos feitos, despachos, desenvolvem a mediunidade de pessoas possuidoras desse dom, falam em nome dos orixás, das divindades, são manifestadores de mistérios e de dons e muitos outros. Os guias de Umbanda são espíritos altamente preparados para assumir a guarda de seus filhos, médiuns. Têm extrema afinidade e conhecimento das manipulações de elementos da natureza e processos magísticos, motivo pelo qual possuem toda uma variedade de recursos, como o uso do fumo, das velas, pontos riscados, ponteiros, otás, pedras e cristais, guias, banhos, defumações e muito mais. A Umbanda é um trabalho de resgate das religiões e tradições naturais, assentado na mediunidade de incorporação e com origem nos próprios orixás, os quais aparecem de forma renovada como divindades de Deus, presentes em tudo e em todos os lugares, e por isso, vistos como forças de Deus na natureza, tendo nos seres encantados e nos espíritos sua manifestação mediúnica. A Umbanda tem em suas práticas um trabalho caritativo, de caridade e isento de cobranças de ordem material. Os fundamentos da Umbanda são aceleração da evolução do ser por meio de ensinamentos doutrinários, mediúnicos, religiosos e espiritualistas, auxílio religioso e magístico, culto aos sagrados orixás, integração do ser às hierarquias divinas, esgotamento e transmutação do karma do ser e a caridade. Hoje, a Umbanda continua a desempenhar um papel significativo na cultura religiosa do Brasil, inspirando a esperança, a cura e a igualdade entre todos os seus seguidores. A mensagem do caboclo das 7 encruzilhadas ecoa: Umbanda é humildade,
amor e caridade. E assim a jornada espiritual da Umbanda continua guiando milhões de corações em busca de luz e paz. Apesar das dificuldades iniciais e do preconceito, a Umbanda perseverou. O Caboclo das Sete Encruzilhadas liderou a expansão da religião, fundando diversas tendas em todo o país. A Umbanda atraiu uma ampla gama de seguidores, desde ministros até pessoas comuns, em busca de cura espiritual e física. Se você gostou do assunto, deixe um like.